Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa videoaula é continuação da anterior e nós vamos falar nela ainda do Brasil no século XIX, mas agora analisando o governo dos dois reis que o país teve, que foi Dom Pedro I e Dom Pedro II. Bora para a aula? Bom, meninos, a nossa tarefa na aula de hoje é analisar os dois governos monárquicos que a gente teve no Brasil, o de Dom Pedro I e o de Dom Pedro II, que vai aí percorrer boa parte do século XIX. O primeiro reinado tem início após a independência do Brasil, e Dom Pedro I assume o país em meio a uma grande instabilidade política e econômica. Então, além dos interesses de diversos grupos que desejavam aí ter suas demandas, seus desejos atendidos no país, você ainda tem sérios problemas econômicos, já que o nosso país era em geral um país pobre, com a população que era a maior parte escrava. A gente já começa enquanto país independente, a depender, né, de diversos empréstimos de outros lugares do mundo. E para coroar todo esse processo, nosso primeiro conjunto de leis, que é a Constituição de 1824, ela desagradou muita gente que apoiou a independência, porque ela é considerada autoritária. Por que essa Constituição ela é considerada dessa forma? Porque ela dava muitos poderes para Dom Pedro I, não levava em conta a opinião da maior parte esmagadora da população, não respeitava os direitos dela, não permitia que eles participassem politicamente. Então, o governo do Dom Pedro I, ele assume muito essa cara de intervir, inclusive, em outras esferas, né? No legislativo, que é onde se faz as leis, no judiciário, que é onde se julga. Então, a Constituição de 1824, ela já traz uma série de problemas e que vão perseguir todo o reinado de Dom Pedro I, já que esse reinado vai ser marcado por essa grande oposição política, por conta das medidas que ele tomou, e de uma grande crise econômica, já que era um país jovem e que precisava se organizar e se tornar, né, uma referência na América. E no meio de todo esse contexto, gente, o pai dele, que era o rei de Portugal, vem a falecer em 1826. E quem deveria assumir após a morte de Dom João VI? O próprio Dom Pedro. Só que Dom Pedro era rei de onde? Aqui do Brasil. Portanto, ele fica alguns anos aqui ainda, mas em meio a essa instabilidade, a essa pressão que começa a haver em cima da posição política que ele ocupava, ele resolve renunciar ao trono do Brasil, ele vai embora para Portugal, ser rei do país, e ele deixa aqui para assumir o seu lugar o filho dele. Porém, há um problema. O filho dele tinha 5 anos de idade. Portanto, ele não tinha condições de assumir o governo porque ele era uma criança. Então, até que ele pudesse assumir o governo no Brasil, a gente entra num processo que nós chamamos de regências, ou seja, são governantes, né, que vão conduzir o Brasil até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. E esse período, ele também é marcado por muita instabilidade, tanto econômica quanto política. Então você tem a disputa de interesses de muitos grupos no Brasil, você tem muitos problemas do ponto de vista econômico e, para piorar, o Brasil ele explode em revoltas em diversas partes do nosso território. E por que haviam tantas revoltas? Era uma forma de mobilização social em busca de melhores condições de vida, era como uma forma de tentar combater as injustiças sociais, né? Marcar um desejo de maior participação política. Então, aqui, por exemplo, essa é uma ilustração que consta na apostila de vocês, mostra um grafite representando a Batalha dos Lanceiros Negros, que aconteceu durante a Revolução Farroupilha.
né, entre 1835 e 1845. É uma revolta que acontece no sul do país. Inclusive, quando você vai ao Rio Grande do Sul, é algo que é muito parte da memória do estado. E, gente, é uma das várias revoltas que houve no período, justamente em busca dessas melhores condições e como forma de combater as injustiças, além de, né, demandar maior participação política de quem estava excluído. Então, esse mapinha aqui é para a gente ter uma ideia de como ele ficou bem espalhado ao longo do Brasil. Então, você tem a cabanagem, que é no estado do Grão-Pará, que é mais ou menos hoje onde é parte da Amazônia, Amapá, Roraima, Pará, certo? Você tem a revolta, a Guerra dos Farrapos e a Farroupilha, aí no sul, onde eu marquei. Você tem as Rusas Cuiabanas, né, que está no Mato Grosso, em Cuiabá. Você tem a Revolta dos Malês e a Sabinada, em Salvador. E por fim, você tem a Balaiada ali entre Maranhão, Piauí e Ceará, que é uma outra revolta também. E todas são revoltas que demandaram a intervenção do exército, foram revoltas em geral violentas e que cada caso aí no país eles têm uma demanda diferente, mas algo em comum entre eles é a insatisfação com a forma de governo em relação ao país e insatisfação em relação às questões sociais daquele período. Então, o período de regências ele é muito conturbado e ele termina com a chegada de Dom Pedro II ao poder, que vai ser adiantada, inclusive, por conta dessa instabilidade. Então, vai acontecer algo que nós chamamos de golpe da maioridade, que vai coroar o Dom Pedro II imperador quando ele tinha apenas 14 anos, que é quando ele vai assumir o governo do país. E ele vai governar, gente, por 49 anos. Aqui tem uma linha do tempo, que também está na apostila de vocês, que mostra esse período de segundo reinado. Então, é um período longo, onde ele assume o governo do país ainda adolescente, né? E termina o governo já bastante idoso, tá bom? Então, é um período bem longo da história do país e que ele passa por uma série de transformações que a gente vai estudar um pouquinho agora. A primeira delas é do ponto de vista da economia. Nesse período, o Brasil vai passar a ser o maior exportador de café do mundo. E esse café vai ser cultivado, gente, principalmente aqui na região sudeste, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, certo? E o cultivo do café, ele vai impulsionar, né, vai incentivar que se construa ferrovias nessas regiões, porque até então o transporte era feito apenas no lombo de animais, então era demorado, era muito mais cansativo. E com a invenção, né, do trem de ferro, isso facilitava, né, deslocar a produção de café para vender para outros lugares e para ali do porto, né, das áreas litorâneas, você mandar nos navios para a Europa, que é quem consumia o nosso café. Então você vai ter um esforço de construir ferrovias nessas áreas de café para transportar o que estava se produzindo. Inclusive aqui tem uma gravura de 1868, que é chamada Viaduto da Serra, que representa uma dessas primeiras ferrovias do Brasil que liga as cidades de Santos e São Paulo. Então, não é um trajeto muito longo, mas que é importante porque liga uma cidade que não tem acesso à praia, né, que é São Paulo, até Santos, que já tem acesso litorâneo e que dali você tem um porto, coloca essa produção de café nos navios e esses navios levam café para a Europa. Outra coisa importante ainda que acontece no governo do Dom Pedro II é o avanço da urbanização, ou seja, mais pessoas vão morar nas cidades. E por que eu estou dizendo isso? No Brasil, na maior parte da nossa história, gente, a maioria das pessoas não vivia nas cidades como hoje.
elas viviam no campo. Então, esse processo das pessoas irem deixando a zona rural e indo viver na zona urbana, ele foi bem devagar durante várias décadas e ele começa a ter impulso durante o governo do Dom Pedro II. E com esse avanço da urbanização, também tem um incentivo ao comércio, melhoras na infraestrutura das cidades, então, por exemplo, de ter serviços de água e esgoto mais adequados, iluminação, a própria ideia de ter um transporte público, todas são coisas que estão sendo pensadas e tendo início no segundo reinado. Esse mapinha aqui, ó, é só para a gente perceber a questão que eu falei do transporte em relação às ferrovias, né? Então, as linhas em roxo representam aí todas as ferrovias construídas até 1888. Inclusive em regiões bem próximas da onde nós vivemos aqui, ó. Aqui já está a cidade de Franca, que não é tão longe daqui, ó. Franca, Ribeirão. E você já tinha ferrovias interligando todas essas regiões, tá? Lembrando que, gente, aqui em Uberaba, logo em 1889, que é o último ano do governo de Dom Pedro II, chega a ferrovia também aqui, que é a Mogiana. Então, só para vocês verem como, né, que esse processo de construção de ferrovias ele se expandiu ao longo de todo o século XIX. Bom, é importante, gente, lembrar que quem são os trabalhadores dessas áreas de produção de café? Num primeiro momento, são os escravizados, tá? Então, essa é uma fotografia de 1882 que mostra, né, um grupo aí no Rio de Janeiro trabalhando no cafezal. E esses trabalhadores nas áreas de produção do café, eles vão ser substituídos pela mão de obra dos imigrantes. E nós vamos ver mais à frente por quê. Esse trabalho escravo ao longo do século XIX, ele vai diminuindo cada vez mais. Tanto que o que era a intenção do governo imperial? Era acabar aos poucos, bem vagarosamente, a utilização da mão de obra escrava. Primeiro, porque você tinha uma grande pressão internacional, vindo em especial de países como a Inglaterra, que queriam que acabasse com a escravidão aqui no Brasil, porque um país em que a maioria das pessoas era escrava, era um país que não consumia mercadorias, e isso não era interessante do ponto de vista comercial, considerando o contexto do século XIX. E segundo, porque vai aumentar ainda mais a luta abolicionista. O que deseja a luta abolicionista? Acabar com a escravidão em nosso país. E aí o primeiro grande passo que vai ajudar a pôr fim à escravidão no Brasil é a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que vai proibir o tráfico negreiro, ou seja, vai proibir que se viessem para o Brasil escravizados da África. Então, esses navios são proibidos de trazerem escravizados para cá, e isso ajuda muito a começar a diminuir gradativamente a quantidade de escravizados no Brasil. Tem outras duas leis que são importantes nesse sentido, que é a Lei do Ventre Livre, que dá liberdade para quem nascesse filho de escravo a partir de 1871. E aqui não está mencionado, mas ainda há uma outra lei que permite que escravizados acima de 60 anos, né, também fossem libertos, que era chamada de Lei dos Sexagenários. E quando a escravidão acaba no Brasil? Em 1888, com a Lei Áurea, que vai eliminar de vez a escravidão aqui no Brasil. E com o fim da escravidão, é claro, gente, que nem todo mundo aceitou isso de uma maneira tranquila. Essa aqui é uma charge, né, que representa escravos fugindo de uma fazenda em 1877, e aqui ela ironiza a própria resistência desses fazendeiros
em libertar os seus escravos, tá? Então, a abolição da escravatura no Brasil, ela é feita com muita resistência desses donos de escravos, que em geral eram os grandes fazendeiros do café aqui no Sudeste. E quando acontece a libertação desses escravos, você vai ter um grande incentivo à vinda de imigrantes para o Brasil, que inclusive o governo brasileiro chegava a pagar a viagem desses imigrantes, como por exemplo italianos, espanhóis, alemães, japoneses, tá? Então, tanto para ocupar áreas que eram pouco povoadas, como por exemplo no sul do Brasil, tanto que você nota que tem comunidades de imigrantes muito fortes ainda hoje lá, como para substituir a mão de obra escrava, porque naquele período se pensava que o escravo, quando fosse liberto, ele não seria uma mão de obra qualificada e não mereceria receber um salário para executar aquele trabalho. Então era melhor você trazer gente de fora do país para executar isso, e que é um lado muito perverso em relação à escravidão no Brasil. Então, você tem aí, nesse contexto, milhões, literalmente, de imigrantes que vêm para cá. E por que esses imigrantes vêm para cá, gente? Principalmente os europeus, buscando melhores condições de vida. Então, por exemplo, nós recebemos muitos italianos, né? Como vocês visualizam aí na fotografia. Os italianos passavam por uma grande crise no século XIX. Então, milhares e milhares de italianos foram para diversas partes do mundo buscar melhores condições de vida. E um desses locais, certamente, é o Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, acompanhe aqui as postagens no nosso canal. A playlist aparece aí para vocês, para quem quiser retomar as aulas anteriores. Ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe com os colegas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!